Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Felipe de Matemática e nesse vídeo nós vamos abordar as atividades da segunda semana do PET volume 1 do segundo ano. Então vamos lá, pessoal? Pessoal, a questão número 1. Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício X e um número variado de 0 a 10. Conforme o nível X, o cliente paga uma taxa Y em reais calculada dessa forma. No caso, se o X estiver entre 0 e 2, o X dividido por 2. No caso do X estiver acima de 2 e igual até 4, o X é X menos 1. E no caso de x maior do que 4, então fica y igual a 2x menos 5. Aí deu um gráfico da função aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó, se o x estiver até 2, ó. Se o x estiver até 2, está aqui. Se o x estiver entre 2 até 4, está aqui. E se ele for maior que 4, está aqui. Esse é o gráfico da função, ok? Aí pergunta aqui, ó. Se o cliente pagou 2,50 de taxa, o seu nível de desperdício foi, ou você pagou 2,50, está falando y aqui, ó, 2,50 está aqui, ó, está entre 2 e 3. Então, entre 2 e 3, ele vai bater aqui, ó, está aqui. Batendo aqui, ó, eu não preciso fazer conta, ele vai estar aqui, ó. O nível de desperdício dele está aqui, ó, entre 3 e 4, que está o 3,5. Então, letra B. A resposta correta aqui, letra B. Ok? Questão 2. Dada a função y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1, a diferença entre os valores de x e y, respectivamente, para o par ordenado x do vértice e y do vértice dessa função nós temos que calcular o x do vértice e o y do vértice. Pessoal, o x do vértice a gente calcula menos b sobre 2a. Essa é a fórmula. Qual que é o a, qual que é o b, qual que é o c aqui da função? O a é o menos 3, o b é o 2 e o c é o 1. Então, vou calcular aqui. No lugar do menos b, eu vou colocar 2, né? Então, menos 2. E no lugar do a, eu vou colocar o menos 3 aqui. Agora, é só fazer o cálculo. Fica aqui, ó, menos 2 sobre menos 6. Eu posso simplificar esse menos com menos aqui, ó. Eu posso cortar e virar mais. Então, x do vértice é igual a 1/3. A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta aqui, eu até deixei já a continha dele aqui, ó, feita aqui, ó. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 1. Então, tá 4 mais 12, delta igual a 16. Então, aqui ó, no lugar do delta, eu vou colocar 16. Então, vai ficar menos 16, que é menos delta. O a é menos 3, então fica menos 16 sobre 4 vezes menos 3, que vai dar 16 sobre menos 12. Aqui, ó, menos embaixo, menos em cima. Vou cortar, vai ficar 4 sobre 3. Agora, eu vou fazer, né? O x do vértice menos o y do vértice. Então, vai ficar aqui, ó, x do vértice menos y do vértice. O x do vértice é 1/3. 1/3 menos 4/3. Aqui está igual, tá vendo o denominador igual, só vou repetir. E 1 menos 4 menos 3. Menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1. Resposta correta, letra A, menos 1. Ok? Vamos lá para a questão número 3. O gráfico que representa a função x ao quadrado menos 3x mais 2 vamos lá. Primeira coisa, vou analisar o gráfico aqui. Vou olhar para o a. O a é positivo ou negativo? Se ele é positivo, a concavidade da parábola está sempre voltada para cima. Então, o 3 e o 4 eu já desconsidero aqui. Aí eu olho aqui, ó. Esse aqui, ó, o b, ele está o quê? Negativo. Então, vai ser uma função decrescente. A função decrescente vai cortar o eixo y decrescendo. Aqui, ó, ele está cortando crescendo e aqui está cortando decrescendo. Então, só pode ser o gráfico da letra, o gráfico 1,
que é da letra A, ok? Questão 4. Ao construir o gráfico referente à função f de x ao quadrado mais 2x mais 3, observamos que ele intercepta o eixo x das abscissas em dois pontos distintos. Esses pontos são, que ele quer achar de calcular o quê? O x' e x duas linhas dessa função aqui. Primeira coisa, eu vou calcular o delta. Já pus a conta aqui, ó, do delta. O delta aqui, ó, é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 3. Então, vai ficar 4 mais 12, que dá 16. Aí, para calcular x' e x duas linhas, eu uso essa fórmula aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Agora, eu vou substituir aqui, ó, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de 16, e 2 vezes menos 1, que é o a aqui. Então, fica menos 2, mais ou menos raiz de 16 é 4, sobre menos 2. Aí, eu vou calcular x' aqui, ó, que é igual a menos 2 mais 4, dividido por menos 2. Mais 4 com menos 2 é igual a 2. 2 dividido por menos 2, então dá menos 1. Primeiro x' menos 1. X duas linhas, aqui embaixo. Agora eu vou usar o negativo para menos 4. Menos 2 com menos 4 sobre menos 2. Menos 2 com menos 4 dá menos 6 sobre menos 2. Aqui, ó, menos com menos fica mais, que é igual a 3, né? 6 dividido por 2, 3. Então, vai ficar menos 1 e 3, letra B. Menos 1 e 3, letra B. Questão 5. Observe a figura. Tem um gráfico de uma função exponencial aqui, ok? Uma função exponencial decrescente. Se ela fosse crescente, ela seria o contrário, né? Seria assim, ok? Onde b, a função é b elevado a x, onde b é maior do que 0. Se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 sobre 3, o valor de b é... Se eu sei que ela é decrescente, o b está entre 0 e 1. Uma informação muito importante. Toda vez que a função exponencial for decrescente, o b está entre 0 e 1. Então, essas duas aqui opções eu já corto. Então, vai ser a letra C ou a letra D, ok? Vamos fazer aqui, ó. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. E somar aqui e igualar. B elevado a 1 mais b elevado a menos 1 é igual a 10 sobre 3. Eu fazendo um cálculo aqui, b elevado a 1 é o b. Menos, ó, b elevado a menos 1, eu inverto a fração, né? Então, aqui tem 1 embaixo, ele passa para cima. Então, fica 1 sobre b, igual a 10 sobre 3. Aqui, pessoal, tem que tirar o MMC. MMC entre 3 e b fica 3b. Eu tirando o MMC, ficou 3b. 3b dividido por 1 aqui, ó, dá 3b. Vezes b, 3b ao quadrado. 3b dividido por b dá 3. 3 vezes 1, 3. E aqui, 3b dividido por 3 dá b. Então, vai ficar 10b. Aqui, ó, tem 3b de um lado, 3b do outro. Eu corto os dois. Vai ficar 3b mais 3 igual a 10b. Aqui eu vou igualar, ó. Vou ter uma equação de segundo grau. Como eu tenho a equação de segundo grau, eu vou resolver lá tirando delta, x' e x duas linhas. Fiz aqui o delta. O delta, né, de b ao quadrado menos 4ac vai dar 100 menos 36, que é igual a 64. Agora, então, eu vou colocar lá, ó, menos b, que é menos 10, menos com menos fica mais. Então, eu já coloco 10 mais ou menos raiz de 64 vezes 2 vezes 3. Então, fica 10 mais ou menos 8 sobre 6. Então, fazendo x' aqui, ó, com positivo, fica 10 mais 8 sobre 6. Então, fica 18 sobre 6, que dá igual a 3. Ele pode ser 3? Não, porque tem que ser menor do que 1. Então, vou usar o x duas linhas. X duas linhas fica 10 menos 8 é igual a 2 sobre 6, né? 2 sobre 6 é igual a 1 terço. 1 terço está lá na letra D, né? Letra D, 1 terço. Ok? Questão 6.
Questão 6. De acordo com a função 5x menos 7, responda. Qual o gráfico que representa essa função? Isso aqui é uma função afim, né? O gráfico de uma função afim é uma reta, né? Qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular, pessoal, é o a da função. O a da função aqui seria o 5. E o coeficiente linear é o b, que é o menos 7. Qual é o nome dado? Essa é uma função afim ou função do primeiro grau, ok? Ela é crescente ou decrescente por quê? Ela é crescente porque o a é maior do que zero. Toda vez que o a é maior do que zero, ela é uma função crescente. Se o a for menor do que zero, a função é decrescente. E qual é a raiz da função? A raiz da função é só você pegar a função e igualar a zero. 5x menos 7 é igual a zero. Calculando 5x, esse menos 7 passa para o outro lado positivo. X é igual a 7 sobre 5. Essa é a raiz da função. Pessoal, esse foi o vídeo, né, para auxiliar na segunda semana do PET. Ok? Espero que tenha sanado todas as dúvidas. Se ainda ficou alguma dúvida, pode me chamar aqui no privado no WhatsApp, tá bom? Um abraço, professor Felipe. Fica com Deus e até o próximo vídeo.